Oi, E... Ei, Andresa, boa noite. boa noite, tia, tudo bem? Tudo ótimo. Eu só espero que esse dia as pessoas estejam surpresas, né? Também espero. Como assim, sua tia? Eu só tô colocando na altura boa aqui, só um minutinho. Aí. Tá, E aí, tá tudo bem? tudo bem com você? Tudo ótimo. Animada pro nosso bate-papo? Tô super animada. Ah, que Não, bom. é um assunto que eu adoro falar, né? Exatamente. Eu vou me apresentar e passo para você, tá bom? Tá bom. Pessoal, boa noite. Eu sou a Graziela Fernandes, sou de Minas Gerais, idealizadora desse projeto, né, Mulheres Reais, que traz histórias de mulheres reais, mulheres comuns. E eu convido essas mulheres para vir compartilhar conosco um pouco da vivência delas e que, quem sabe, essas experiências podem servir para outras mulheres que estão aqui nos ouvindo. Então, a nossa convidada hoje é a Andresa e eu vou passar para ela se apresentar. Oi, gente, meu nome é Andresa, sou sobrinha da Graziella, Nova Lima, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre viagem com vocês, que é uma coisa que eu amo fazer, amo viajar. E como ela colocou lá na nossa apresentação, já fui para 26 países. Isso. Você está em Nova Lima hoje, você está no Brasil. Sim, hoje em dia eu estou em Nova Lima, na minha cidade natal, no Brasil. Ô, Andresa, e a gente fala assim, conheceu 26 países, viajou para 26 países. Na verdade, você até morou, né? Em quantos Sim, países você já morou? morar mesmo foram em dois. Nos Estados Unidos, né, que eu fiz o intercâmbio lá, e na Índia, que a Índia foi o que eu fiquei mais tempo. E o primeiro país que você visitou foi os Estados Unidos? Não, o primeiro país que eu viajei foi a Argentina. E isso foi lá, nossa, tem muito, foi com meu pai e minha mãe, pra você ter uma ideia, eu era menor de idade ainda. Tinha nem passaporte ainda. Foi só com identidade, sabe? Sim. Então eu acho que eu devia, sei lá, ter uns 16, 17 anos. Que foi o Muito bem. primeiro. Hoje você tem quantos anos? Hoje eu tô com 34. 34. 26 países, quase um país por ano aí, né? Na sua cota. Tô querendo fazer o projeto 40 antes do 40, tia. Ótimo. É isso aí. E como você gosta muito e você tem essa facilidade, quantos idiomas você fala? Falar fluentemente mesmo só dois, né? O inglês e o português. Mas eu me viro no espanhol e me viro até no hindi, né? Que é a língua da Índia. Ô, Andresa, conta pra gente. Você falou que você morou na Índia. Você morou na Índia há quanto tempo? Na Índia eu morei 8 anos. 8 anos e alguns meses. O que que leva uma brasileira, jovem, bonita, inteligente e morar na Índia? Conta pra gente. Ô, essa é uma pergunta que eu recebo sempre, sempre, sempre. Como eu falei, eu sempre gostei muito de viajar, eu sempre gostei muito de outros países. Antes de ir para a Índia, eu já tinha ido para pelo menos, acho que uns 15 países. E aí eu sempre quis ter uma vivência fora do Brasil. E eu queria ir para trabalhar em algum país. E eu achei essa empresa, que é uma ONG, né? A IESEC, ela é bem famosa assim no mundo inteiro. E eles têm vagas no mundo inteiro, de todos os países. Sim. E aí eu falei, e eu tava na faculdade ainda, e é o intercâmbio que você faz na faculdade. Aí eu falei, gente, vou aproveitar e vou fazer. Aí me inscrevi, e quando eu tava lá conversando com eles, eles falaram: olha, Índia e China é o que tem mais vaga. Aí eu falei, tá, mas eu não quero ir pra esses países. Na minha cabeça, tipo assim, tinha Índia era um país que nem passava na minha cabeça, nem pra visitar, sabe? Tem gente que Aham. fala assim, nossa, Índia. Não era eu. Nunca quis ir pra Índia, nunca tinha nem pensado. Sabia nada de Índia. E Sim. aí, eu comecei a mandar meu currículo para um monte de vaga. Assim, mas era Austrália, para Europa, Estados Unidos, Canadá, todos esses países que a gente está acostumado. Sim. Só que nenhum me aceitou. Nenhuma vaga saiu para mim desses países. Aí eu falei, aí eu tava lá e fui conversar com a menina de novo. Ela falou: olha, tenta a Índia. Aí ela até falou que ia ter uma palestra de uma brasileira aqui de BH que tinha acabado de voltar da Índia. Aí eu fui nessa palestra, conversei com a menina. Aí eu falei, tá, vou me candidatar. Aí eu achei uma vaga que era de treinamento de professores.
tinha nada a ver com a minha área. Eu trabalhava com área imobiliária na época. Eu fiz administração de empresas, tinha nada a ver. Só que a vaga era para dar treinamento para professores, mas viajando na Índia. Então Ah, eu pensei, ah, tá, se o emprego não for bom, pelo menos eu viajei bastante, né, no país, conheci o país. E aí eu fui, me candidatei, com uma semana já marcaram minha entrevista. Aí fiz a entrevista com a indiana, que seria a minha gerente lá. E eu lembro, tia, que tipo assim, é inglês, né? Só que o inglês dos indianos, meu Deus, tia, eu não entendia quase nada da entrevista. eu não acredito que você passou perrengue em inglês. Não acredito. Tia, pode acreditar, pode acreditar. Porque o inglês dos indianos, não, e eu passei, foi muito perrengue em inglês lá. E isso que o inglês é a língua oficial da Índia, hein? Olha, Aí tipo, eu fiz a entrevista, passou algumas horas, já recebi resposta falando que tinha sido aprovada, que tinha que ir pra Índia em 2 semanas. uau. Aí fui tirar visto, fui caçar tirar visto, não sei o que, não sabia nada, nunca tinha passado da Europa ali, o máximo que eu tinha ido era a Europa. Aí fui, tirei visto, comprei passagem e fui. Bem louca. Ô, Andresa, e antes de você ir, você pesquisou, você entendeu a cultura, você estudou alguma coisa? Tia, pra ser muito sincera, não. Foi na Eu não cara e na coragem? fui na cara e na coragem. Isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo hoje em dia. Eu sempre falo, gente, pesquisa o lugar que você vai. Por mais que você vai viajar só, você não vai morar. Pesquisa o lugar que você vai, que língua que fala, qual vai ser o clima que vai estar lá, tudo. A única coisa que eu sabia da Índia era que eu queria morar em Nova Delhi, que era a capital. Porque eu sabia que era um país conservador e eu não queria morar numa cidade muito pequena. Uhum. Então, assim, eu escolhi a vaga que era em Delhi. E aí era a única coisa, assim. Tanto que eu não pesquisei nada. A gente tem aquela ideia de Índia de que é calor, né? Uhum. Que o clima é sempre quente, que não tem nenhuma outra estação. E eu cheguei lá em dezembro, que é o ápice do inverno em Delhi. Eu peguei temperatura de 5 graus e eu não tinha um casaco, porque eu só tinha Ah. levado roupa de calor. E você estava sozinha? E eu tava sozinha. Exatamente. Eu fui totalmente sozinha, não sabia nada. Uma pessoa ia me pegar no aeroporto, né, da empresa. Mas, assim, fui totalmente sozinha. Hoje que eu penso, eu falo assim, gente, eu fui muito louca. Eu não tinha o endereço de onde que eu ia ficar direito. Não tinha, assim, eu não tinha. Fui E muito você tinha. cru Quando na. você foi? Quando você foi essa primeira vez, você tinha quantos anos? Eu fui quando eu tinha 26. Não era uma menininha Não, inocente, né? não é 8 anos, não, é. Isso é muito sério, né, Andressa? Até porque, igual, só para a gente falar de um assunto do momento, Sim. aquela jogadora de basquete que foi para a Rússia levando um medicamento que não pode ser consumido, e aí você tem que entender a legislação do país, porque ela está presa, vai ficar anos presa, né? Uhum, Enterra a carreira dela, não vai treinar, etc. E assim, a gente já viu outros casos parecidos. Você sim. tem aqui, as culturas, elas são conflitantes, você tem que entender a cultura de lá. Como a Índia, eu acho que é um extremo, assim, como que foi esse impacto quando você chegou lá, que você deparou com a Índia? Mas você foi para Delhi, né? Não era tanto igual a gente imagina. Como que é? Não, é igual a gente imagina. Quando eu cheguei, Foi pior. principalmente quando você chega, assim, o choque cultural, quando você chega, quando você sai do aeroporto, é muito, muito grande. Eu sempre falo que, assim, que a Índia é um tapa na cara da gente, assim que a gente chega. Porque saiu do aeroporto, já é aquela confusão de carro, aquela confusão de gente, tuk-tuk para tudo quanto é lado. Eu falo que é muito intenso. Hoje, na aula de yoga que eu te falei que eu estava fazendo, o professor tinha tido na Índia também, em 2019, 2020. E a gente estava comentando como que Nova Delhi é muito intensa. Nem todos os lugares da Índia são assim, mas Nova Delhi, a capital, é muito intensa. Então, assim, são muitas cores, é muito cheiro, sente muito cheiro de tudo na Índia. É muito carro, é muita gente na rua. E aí você começa a ver as diferenças culturais. Por exemplo, as roupas das pessoas são completamente diferentes, Uhum, sabe? sim. As pessoas também são diferentes da gente. O trânsito também é diferente. Já dirige na mão contrária da gente. Os carros, é tudo diferente. Sim.
Então, eu acho que, assim, já saindo do aeroporto já é um choque cultural. E você, por exemplo, vou citar uma coisa que aconteceu comigo. Eu Aham. fui, acho que foi no México, é mão contrária também. Uhum. E eu me perdia para atravessar a rua. Confunde. É. E por duas vezes eu quase fui atropelada. Uhum. Então é um risco de vida É. que a gente corre. Eu até acostumar com o sistema de atravessar a rua da Índia, demorou muito. Porque na Índia ainda tem isso. Apesar de ser do outro lado, né, do contrário da gente dirigir, eles não seguem muitas regras. Então, assim, ao mesmo tempo que você tá atravessando olhando pra cá, às vezes pode estar vindo um carro vindo de lá. Ou às vezes tá Entendi. vindo uma moto, tá vindo uma bicicleta, tá vindo um tuk-tuk. E você tá assim, ah, meu Deus do céu. Eu E sempre falo que pra atravessar a rua lá, você tem que entrar como se você estivesse andando de um carro também. Porque se você parar, você vai ser atropelado. Entendeu? Você tem que entrar no movimento ali, na fluidez também do trânsito. você dirigia lá? Não, nunca tive Não. coragem, você acredita? E eu amo dirigir. Eu dirijo aqui, Aham. lá. Lá eu nunca tive coragem. Qual o país que você foi que você mais se identificou? Assim, qual que tinha, que você achou que era mais próximo ao Brasil, que você se sentiu mais à vontade? Ó, o lugar que eu mais amo no mundo, assim, que é o, nossa, é o país, o lugar, a cidade, na verdade, que eu mais amei foi Bali, na Indonésia. Sim. Mas o país que é o mais próximo do Brasil, que eu moraria, assim, se amanhã falarem comigo assim, ah, Andressa, vai para lá morar, é a Austrália. A Austrália é um país maravilhoso. Todo mundo fala que a Austrália é o Brasil melhorado, e é mesmo. Uhum. É assim, é desenvolvido, é tudo muito bem organizado, praticamente o mesmo clima do Brasil. Então não tem, por exemplo, né, extremos de frio, igual Europa, Canadá, Estados Unidos, etc. E, nossa, eu amei, amei. A cultura também é parecida com a nossa, sabe? Questão de ir pra praia, churrasco, né? A carne deles também pra ela é muito famoso. Nossa, eu amei, amei a Austrália. Você encontrou em algum desses países que você foi a acolhida que o Brasil tem? Ah, ó, Você se recorda? eu acho que a Índia, ela acolhe bem as pessoas, sabe? Eu acho que os indianos, apesar da cultura deles ser tão distante da nossa, eu acho que eles são muito receptivos com estrangeiros. Eles adoram receber, eles ficam super felizes se o estrangeiro está conversando com eles. E, pra você ter uma ideia, é uma cultura tão diferente, porque para eles, estrangeiro é quem está na televisão, né? Assim, é celebridade, pessoas brancas. E às vezes já aconteceu comigo, de eu estar lá e pedirem para tirar foto comigo, sabe? Eu tenho uma amiga que ela é do sul do Brasil, então ela é loura do olho azul. E ela, lá, todo mundo parava pra pedir foto com ela, tia. Todo mundo. Quando ela ia em lugar turístico, todo mundo vivia pedindo. É um É uma negócio muito. estrela. É, mas Uau! assim, a Ásia, eles são muito receptivos, igual Tailândia, são muito receptivos, muito mesmo, assim. O povo tailandês é muito bonzinho. Na Indonésia também, nossa, assim, super receptivo, sabe? Eu acho a Ásia muito mais receptiva do que Europa, Estados Unidos. Eu já te perguntei mais cedo, você me falou que algumas viagens você fez em grupo, você já viajou com seus pais, você acabou de falar, com o Sim. Chibi, você já foi sozinha. Quando você estava sozinha, você Uhum. percebeu alguma discriminação, alguma dificuldade? Você enfrentou alguma dificuldade maior por estar sozinha? Ó, eu já viajei para dois países sozinha, sozinha, sozinha mesmo, né? Assim, foi para o Nepal e para Tailândia. Na É, Índia também, quando você chegou, né? Quando você foi a primeira vez. a Índia também quando eu cheguei, exatamente. Pra ser muito sincera, não. Eu não senti assim nenhuma dificuldade por estar sozinha, nem por ser mulher, sabe? A Tailândia é um país super tranquilo para viajar sozinha como mulher. Eu encontrei várias outras mulheres, tanto quando eu fui, eu fiquei no hostel lá, e era um hostel assim, com 10 mulheres no quarto. E todas estavam viajando sozinhas. Então foi muito legal, porque a gente fez muita amizade, a gente foi ver tudo junto, sabe? Eram Então, nesse país, brasileiras também? Eram não, tudo, brasileiras? não, tudo de países diferentes. Tinha gente da França, tinha gente de.
Estados Unidos, de Dubai, de tudo quanto é lugar. Mas eu não lembro de ter tido nenhum problema, não, por estar sozinha, não. Mas, assim, eu acho que toda viagem, porque às vezes a gente como brasileiro, a gente tem essa questão, ah, não, quando tá fora do país não tem que preocupar. Mas eu acho que todo lugar a gente tem que ter os mesmos cuidados, principalmente sendo mulher. Uhum. Já teve um perrengue blaster, mega, ultra, assim, que você passou? Deixa eu pensar, um perrengue, Perrengue que todo perrengue. mundo passa, não é possível que você não passou. Não, todo mundo passa, eu tô tentando lembrar. Tem uma história que eu lembro que eu passei entrando na Nova Zelândia. Que foi assim, que foi a vez que eu fiquei mais com medo na vida de todas as viagens. Por quê? Tava eu e o Chive, a gente foi junto pra Nova Zelândia. Não, a gente tava na Austrália. E de lá a gente ia pra Nova Zelândia. Brasileiro não precisa de visto para entrar na Nova Zelândia, mas indiano precisa. E o visto dele, até o dia anterior da viagem, não tinha saído. Então a gente estava no dia anterior lá na Austrália ligando para a embaixada lá na Índia, falando: olha, a Só gente para precisa do. só para situar as pessoas que estão assistindo a live. Sim, o Pode Chico, situar. né? Isso. Conheci ele lá na Índia. E tanto que eu fui para a Índia para trabalhar, eu ia ficar só um ano só lá, mas eu conheci ele e acabei ficando 8 anos, basicamente. Isso. E aí, Então o indiano precisava de visto para entrar na Nova Zelândia. a gente estava na Austrália esperando o visto dele sair para pegar o voo para Nova Zelândia. Uma pergunta. Vocês não sabiam, vocês não tinham estudado essa parte? Ou foi assim, o que aconteceu? Não, a gente sabia. O que acontece? A gente tinha aplicado para o visto já antes de sair da Índia. Só que demorou muito a processar porque era final de ano. A gente passou o Réveillon na Austrália e ia para Nova Zelândia, sei lá, dia 2 de janeiro. E a embaixada da Nova Zelândia na Índia estava muito cheia de processo. Aí, a gente ligando para lá, falando que precisava do visto e tal, saiu o visto. Pegamos o voo, fomos. Beleza. Passando na imigração, o cara da imigração super tranquilo com a gente, né? Falou, ainda falou comigo assim, em português, brasileira, obrigado. Aí eu fiquei tudo feliz, falei, não, que pessoal tranquilo. Aí, na hora que a gente entrou, assim, veio uma outra guardinha. Uma outra guardinha e falou assim, vocês podem me acompanhar? Aí eu falei, ai, meu Deus. Aí a gente foi. Ô, Andresa, era um código? Você acha que era um código? Brasileiro! Não duvido que seja um código, viu? Porque aí chamou a gente para uma salinha. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu, a salinha. E eu nunca me pararam em imigração, nunca me pararam em nada, nunca tive nenhum problema. Aí a gente entrou nessa salinha, aí a mulher, a guarda, né, perguntou pra mim e pro Chico. Aí pra mim, brasileira, ela falou, você tem alguma droga na sua mala? Aí eu, não. Aí, eu nunca usei droga, nada, nunca. Mas sabe, tipo assim, ela falou, eu falei, meu Deus, será que alguém colocou cocaína na minha mala? Será que encostaram na minha mala? Sei lá, já comecei a pensar mil coisas. E pro Chive, indiano, perguntou pra ele assim, você tem algum parente aqui? Porque lá acontece de indiano ir encontrar um parente e não sair do país mais. Ah, sim. Aí pronto, né? Aí eu falei, ah, meu Deus. Aí ela falou assim, olha, eu posso revistar a mala de vocês? Aí a gente falou, pode. Ela falou, olha, eu vou passar esse. Não sei se você já viu um programa na Discovery, não sei, na National Geographic de aeroporto. Você já viu de segurança de aeroporto? Tinha esse programa, mas foi isso que aconteceu comigo. Ela tinha um papelzinho e falou assim: eu vou passar isso aqui nessa mala, se virar azul, vocês vão ter que ficar aqui na Nova Zelândia mais do que vocês estavam esperando. Tipo assim, vocês vão. Ai, Aí eu falei, pelo amor de Deus. E nós dois, assim, meu inglês, eu já tava esquecendo meu inglês, já não tava nem sabendo falar mais nada. O Chive também, eu olhar pra cara dele desesperado, falei, amor, o que nós vamos fazer? Aí ela passou o negócio, olhou nossa mala toda, revirou tudo, tirou tudo, as duas malas. E aí passou o negocinho, claro que não ficou azul, né? Graças a Deus. E ela falou, não, vocês estão liberados. Foi o maior perrengue que eu já passei. Falei, tipo meu assim, Deus do céu. 10 minutos que parece um mês, né? De tanta angústia, tanto sofrimento. Nós somos os últimos a sair. Quando a gente saiu, não tinha mais ninguém lá. Só tinha gente. Falei, meu Deus do céu, que horror.
Mas eu acho que foi por isso. Primeiro, porque era um casal brasileiro com indiano. Acho que já foi meio suspeito. Já não é muito convencional. Já não é muito convencional. E segundo, porque o visto tinha saído no dia anterior. Entendi. Tipo assim, Aí, pegou o visto e rachou fora. exatamente, a gente aprendeu, depois que eu assisti esse programa que eu te falei, que eu entendi, eu te falei, então isso é uma suspeita para eles, entendeu? Sim. Nossa. Ô, Andresa, comida. Você já Comida. teve. Pode falar, eu já vi que você gostou. É porque eu amo comida, eu amo experimentar comida diferente. Tudo que é assim, toda vez que eu vou em algum país, eu experimento a comida do país. Uhum. Eu como. Na Índia, né? Porque todo mundo pergunta da comida da Índia, né? Que é a mais Muito diferente, assim, temperada, de né? todas. É. Eu amo comida indiana. Amo, amo. Nunca tive problema. Assim, muita gente tem problema. Muitos, Aham. muitos estrangeiros vão pra lá porque tem muita pimenta e muitas especiarias que a gente não tá acostumada, né? Sim. Então, assim, eu acho que demora um pouco pro corpo adaptar. E eu acho que comida indiana é assim, ou você ama ou você odeia. Porque é muito diferente da gente e é muito mais temperada, né? E Mas você eu digo assim, pode falar? você visitando tantos países, você não fica receosa, por exemplo, de experimentar e não cair bem, e estragar sua viagem, e você precisar de um atendimento médico num país que você não sabe os recursos, você não sabe como funciona, pode ser caro. Ô tia, o meu estômago é muito forte, graças a Deus. Então, assim, eu não tenho muito medo de experimentar as coisas. Eu sempre. Eu comia até comida de rua na Índia, pra você ter uma ideia. Que todo mundo fala, não come, eu comia aqueles negócios. E pra você ter uma ideia, eu nunca passei mal, tá? Nunca passei mal. Mas, Então você mas nem tem medo, né? Então você não, já vai com a cara e coragem. eu vou com a cara e coragem, eu não tenho medo. E Até se qual. estranho. Na Austrália, por exemplo, a gente foi na casa de uns amigos nossos. Eles fizeram carne de canguru pra gente. Você comeu numa boa? E comi. Até trem diferente eu gosto de experimentar. Nem que seja pra falar, tipo assim, nossa, eu não quero comer nunca mais. Mas Exatamente. a É não ser. importante, né? Igual, por exemplo, Tailândia, eu falo igual o pobre na chuva, né, tia? Eu tô até te interrompendo. Não, pode falar. Igual, eu não tive coragem. Na Tailândia também é famoso aqueles insetos fritos. Isso eu não tenho coragem, não. Aham. E não desce. Tem que ser comida, assim, né? Uma coisa mais apetitosa. É. Tem que pelo menos agradar os olhos, né? O olfato. Exatamente. Ô, Andresa, normalmente você vai para esses países como turista mesmo? Sim, normalmente como turista mesmo. Bem turistona, assim. Gosto de conhecer as principais atividades turísticas, com certeza. E assim, normalmente você vai e você fica mais dias. Você não passa, né? Não são poucos dias. Você vai e explora aquela região. Não, depende. Alguns países eu já fui e fiquei só, por exemplo, 1, 2 dias. Igual o meu mochilão na Europa, eu fiz com uma amiga minha. Foi até no antes de eu ir para a Índia. Uhum. E foi um mês de mochilão, assim, rapidão, passando por vários países, sabe? Então, É o melhor, né? é, alguns países eu fiquei, tipo, 2 dias. Então, às vezes foi bem rapidinho. Sim. É, Eu tô te perguntando isso porque quando eu fiz uma viagem, eu fui como intercambista. E sim. como intercambista, eu vivi a cidade, assim, É, a rotina dos moradores da cidade. Eu não fiquei em hotel, não fiquei na área turística. aham, Pegava metrô. sim. Então, assim, a gente tem uma outra vivência. Eu acho que a gente consegue enxergar a cultura, efetivamente a cultura. Até porque foi em Cape Town, na África do Sul. Então Sim. é muito discrepante, né, entre os brancos e os negros, a diferença. Eu Ah, morei num bairro negro. uhum. Eu que era estranha lá. É o que você tá falando, todo mundo te olha, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? E aí eu consegui enxergar uma coisa que não é vendido nas agências de viagem, nos roteiros de turismo. Em algum desses países, você passou por isso? Você conseguiu identificar? Falou assim, nossa, propaganda enganosa, a realidade não é bem assim. Na Índia, né? Com certeza eu consegui ver isso.
E eu acho que outro país que eu vi isso também foi os Estados Unidos, né? Porque eu tive uma vivência também de intercambista lá, né? É, Que se algum outro país também eu tive mais uma vivência de não tanto de turista, eu acho que na Alemanha também, quando eu fui, porque eu fui com uma amiga minha, aliás, eu encontrei com ela lá. Ela estava fazendo intercâmbio na Alemanha e eu encontrei com ela lá. uhum. Então, lá a gente teve um pouco de vivência de lá. Eu cheguei aí na faculdade dela, sabe? Eu cheguei a ver dia a dia dela. Na Europa a gente pegou muito metrô, a gente pegou muito trem. Então, assim, esse foi um pouco diferente. Mas nos Estados Unidos a gente tem aquela visão de Estados Unidos, tipo assim, de Califórnia, né, de Miami, desse tipo de vida dos Estados Unidos, aquela vida bem típica americana. Uhum. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para um estado que chama Dakota do Sul. Já ouviu falar? Não. Pois é, nunca ouvi falar. Ele fica um estado abaixo do Canadá. Ele só fica abaixo de Dakota do Norte. Então, assim, é um estado totalmente, assim, super vazio. A cidadezinha que eu fui chamava Martin. Eu acho que lá tinha 2.000 pessoas. Interior mesmo. É muito pequena, é muito pequena. E eu fui para trabalhar numa lanchonete. E lá também que eu tive Estados Unidos completamente diferente da que todo mundo tem, eu acho. Porque lá era uma região muito indígena, dos indígenas norte-americanos. Sim. Então tinha aquelas reservas gigantes de indígenas e tinha também a parte dos brancos. E, por exemplo, lá onde que eu morava, a dona da lanchonete era branca. Mas as pessoas que mais frequentavam lá eram indígenas. Então eu consegui ver muito essa questão assim de que um não gosta do outro, um tem muito preconceito com o outro, sabe? Vi muito questão de arma lá, como que o pessoal é armado, cruz credo. Agora é Então, estranho você falar que o indígena frequentando lanchonete é demais, né? Não? Modernidade, é tempos tudo modernos. muito lá. Pois é. Esse choque cultural, assim, igual você está falando, que aí você chega e se depara com umas pessoas armadas, com um preconceito. Isso te espanta? Isso te espantou na ocasião? Eu quero dizer o seguinte: com tantas viagens, com tantas experiências, você ainda choca com alguma coisa que você presencia, que você enxerga, que você vê? Ah, tia, ainda choco sim. Até na Índia eu ainda choco com algumas coisas, mesmo morando lá depois de anos e anos, sabe? O que mais te impactou, assim? Em todas as viagens, você fala? Eu acho que a Índia você tem mais propriedade, né? Porque você ficou lá muito tempo, você conseguiu ver muita coisa. É. Se tiver alguma também fora, não tem problema, pode falar. Ó, uma coisa que me impactou muito na Índia é. Uma coisa que a gente sabe da Índia é que tem uma diferença muito grande entre as classes sociais, né? Então, Sim. entre a diferença de pobre e rico. Tem muito rico na Índia, muito rico, e pessoas ricas que têm muito, muito dinheiro. Hoje o Chief estava me falando aqui que acho que o terceiro cara mais rico do mundo hoje é indiano. Mais rico do mundo. Acho que ele só tá atrás do Elon Musk e de um outro cara. Aham. E a pobreza também é extrema. E ao contrário do que a gente está acostumado aqui no Brasil, porque eu acho que aqui no Brasil a gente acaba vivendo um pouco numa bolha, que a gente está num bairro que a gente não vai ver tanta pobreza assim. Tá, vou dar exemplo de BH, por exemplo. Sei lá, você vai lá no Lourdes. Já é um bairro rico que você não vai ver tanto pobre. Aham. Você vai passar numa rua, vai ver uma favela assim no morro, vamos dizer. Na Índia, não tem isso, assim. Você vai ver pobre em tudo quanto é lugar e rico também frequenta qualquer lugar. Às vezes você vai estar numa favelaça, assim, lá na Índia, mas você vai ver BMW passando na rua, sabe? Sim. E outra coisa que me chocou muito lá na Índia é que a pobreza não é violenta, né? Os pobres, os miseráveis de lá não são nem um pouco violentos. Lá não Eles são tem violência. conformados. Pode-se dizer que eles são conformados. Eu acho que a questão da religião pesa muito. E lá não tem arma com tanta facilidade igual tem aqui.
Então, assim, ouvir de assalto à mão armada lá é uma coisa, tipo assim, raríssima. Eu nunca vi acontecer. Nunca vi. E mesmo assim, na rua tem muito pedinte, no sinal tem muito pedinte. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem medo, né? A gente já vê as pessoas pedindo dinheiro no sinal, a gente já ficou um pouco de medo. Sim. Lá, eu andava no tuk-tuk, que é tudo aberto, né? Aquele carrinho que é todo aberto. E às vezes vinha todo mundo, assim, muito perto de mim pedindo dinheiro. E eu não tinha medo nenhum, sabe? Então, isso foi uma Entendi. coisa que me chocou muito. A sensação de segurança se atribui ao desarmamento? A população não é armada, então você ficava, se sentia segura? Sim. Que eu nunca vi nada assim de violência acontecer na Índia. Nessa questão realmente de arma, igual eu falei. Mas claro que violência contra a mulher acontece, né? Não é tão ruim quanto a gente vê normalmente nos jornais daqui, da mídia mais ocidental, né? Porque eu acho que a Índia é muito falada como se fosse, nossa, você vai pra lá, você vai ser estuprada. Eu ouvi muito isso antes de eu ir pra Índia, inclusive. E muitas pessoas que eu conheço que vão, eu já ouvi muita gente falar, tipo assim, nossa, muita gente falou comigo que eu ia ser estuprada aqui, sabe? E Ah, você não está comparando o que a nossa reportagem, a reportagem brasileira, noticia sobre a Índia. é Você não isso. está comparando a violência doméstica brasileira com a violência doméstica indiana. Não, não Tá, tô. Tô falando do que é ok. noticiado aqui, do que realmente acontece lá. Sim. Agora, na violência doméstica, eu tenho certeza absoluta que acontece muita violência doméstica lá. Mas é muito velada. Porque eu acho que ainda tem muita falta de suporte para as mulheres. E também falta de conscientização mesmo de que aquilo é uma violência doméstica, sabe? Uhum. E aqui no Brasil Sim. já tem uma boa conscientização disso. Mas lá as mulheres ainda não têm. Às vezes ela tá acontecendo e elas não têm nem ideia. Ô, Andresa, muitas vezes a gente vê em filmes, né, essa cultura machista, autoritária, o regime de casta, você vê a discrepância. E aí, às vezes, gera uma revolta em nós, aqui ocidentais. Mas é o que você está falando. Como eles não têm essa consciência, isso é posto, isso é fato lá, então vive uma harmonia, vamos dizer assim, não tem esse estresse que a gente sente aqui, essa Sim, revolta. é bem isso, assim, eu acho que é a vida deles, né? Eles nasceram e o sistema daquele jeito sempre foi para eles e vai continuar sendo por muitos anos. A gente, como pessoas vendo de fora, e eu acho que como a gente vem de uma outra cultura que é completamente diferente, às vezes falta pra gente um pouco de discernimento e até de compaixão, de empatia para tentar entender aquilo que eles estão vivendo. Porque às vezes a gente compara com a gente e pensa assim, nossa, mas nossa, esse povo é muito atrasado, esse povo ainda tá no sistema de casta. Mas não, eles têm uma razão para estar daquele jeito, sabe? Foram muitos anos, né, que eles vivem desse jeito. Eu acho que às vezes também a gente, como ocidental, ainda tem meio que essa coisa de tipo assim, nossa, coitadinhos. Entendeu? Sim. Ô, Andresa, uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte: os indianos eles são muito, tem muita mão de obra para tecnologia, a Muito. tecnologia deles é desenvolvida e o acesso à tecnologia, o acesso à internet, talvez sejam coisas distintas, né? Tecnologia com internet. Porque a internet, onde a internet chega, as pessoas têm acesso ao mundo. Tanto é que a gente vê censuras aí em países comunistas que não podem acessar a internet aberta. Lá, eles acessam a internet, eles têm acesso livre à internet. A Índia passou por um processo muito grande agora com o novo governo deles. O... Um pouco antes de eu vir para Índia, de eu ir para a Índia, eles não tinham tanto acesso, mas agora a internet está assim praticamente no país inteiro. Todo mundo tem celular, todo mundo tá usando internet. Internet lá é baratíssima, muito mais barata do que aqui, muito mais e muito melhor. Então, assim, a internet alcança todo mundo. Eu recebo muita mensagem de gente, principalmente mulheres, que falam assim: Nossa, um indiano mandou mensagem pra mim no Facebook. Tipo Muitas, assim, meu Deus, meu coração tá na boca. exatamente, muitas, muitas. Falam assim: Nossa, o indiano mandou mensagem, o indiano me achou no Face, me achou no Instagram, sabe? Eles têm muita internet hoje. Mas eles são muito avançados, né? Na tecnologia da informação.
em várias coisas de tecnologia. Mas acontece muito deles exportarem também. E muitas pessoas que são muito boas, que trabalham lá, acabam indo morar fora. Uhum. Então, até esse acesso, eles expurgam, né? Não que Sim, eles expurgam por querer, nada disso, mas a cabeça pensante acaba sendo acaba exportada. exatamente. Mas você perguntou do acesso também, assim, não tem. A única coisa que é bloqueada de acesso na Índia são sites pornográficos. É o único que é proibido. O restante tudo pode Interessante. acessar. E é o conteúdo mais consumido no mundo. Mais consumido no mundo. Então, existe uma censura também, né? Porque mesmo que, enfim, Existe. acaba que é uma censura, mas é para preservação até da cultura deles, eu acho, né? Por uma certa forma porque inclusive Religião. até. Religião. Hã? Por causa da religião. Eu acho que não só. Eu acho que sim, por causa da religião, com certeza, mas é uma questão cultural deles também. É, mas até em filme, na televisão, até alguns anos atrás, agora eu não tenho certeza, não passava nem beijo. E se fosse um Entendi. filme, por exemplo, de Hollywood, né, um filme americano, eles cortavam as cenas, Entendi. entendeu? Tá certo, né? É uma forma de ter um controle. É, Oi? essa questão de coisas mais íntimas era bem censurada lá. Sim. Ô, Andresa, mas e aí, assim, qual o país que você mais gostou? Qual que você não volta de jeito nenhum? Então, igual eu falei, o lugar que eu mais gostei de todos para mim foi Bali. Eu amei a cidade de Bali. Nossa, é um lugar maravilhoso, assim, tem de tudo. A comida é maravilhosa, as praias são maravilhosas, a parte das montanhas, dos campos de arroz. Nossa, Bali é um sonho, assim. Era um sonho para mim conhecer e foi tudo que eu imaginava, sabe? Um país, eu amei conhecer Agora, Dubai. lá tem problemas climáticos, né? Tem. Quando eu fui lá, já tinha tido um tsunami, tanto que lá tem placa para tudo quanto é lado. Tipo assim, se acontecer um tsunami, corre para esse lado, sabe? Tem Sei. placa para todos os lados falando para onde você tem que ir, caso aconteça algum desastre natural. Uhum. É, E mesmo assim, você não tem medo, você não tem receio. não, não tem. Acho que sou Você bem. falou, Eu falo com não, X. mas Ah, não, é importante a gente conversar aqui uma coisa, porque você falou aquela situação de pesquisar os países, né, antes de ir. é, Eu tenho uma amiga, ela foi, deve ter uns três, foi antes da pandemia. Ela foi para Cancún em agosto. sei. Aí, o pacote tá baratíssimo, uma oportunidade maravilhosa, tô indo. Juntou a malinha e foi. Para Aham. sorte dela, ela saiu um dia, no outro dia, meu filho, Fechou. catástrofe. Nossa. É, terrível. E aí, assim, por que que tava barato, né? Você tem que É, pelo menos fazer essa pergunta. Falar, ah, mas tem alguma sim. coisa errada aqui, tá É, muito barato, tá muito atrativo. é. É porque é a época de tufão, de tufão não, de Olha, vendaval, de tudo. ciclones, isso mesmo. Mas conta. Eu acho isso também, porque antes eu não olhava nem a época certa de viajar. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu pesquiso, olha, qual o melhor mês para ir para tal lugar? Porque, nossa, cair nessas furadas, gastar o dinheiro para depois, para um lugar que você provavelmente não vai voltar. Entendeu? Tem que dar uma pesquisada mesmo. Não, Eu. e que bom se você sobreviver, né? Problema é se você tá bem lá na praia, Deus me livre. Jesus, pior que é. Ai, nós estamos falando de tragédia climática? Pois é. A Tailândia também, né? É bem famosa por ter muitos tsunamis, né? Tem muita Sim. tragédia lá também. Pois é. E eu já fui lá 2 vezes. Não, mas é o que você falou, é pesquisar qual época que é a ideal e tal. Os Estados Unidos têm, ué, É. Sim, todos né? os países têm. Quando eu lembrei, quando eu fui para Maldivas, o último país que eu fui recentemente, o mais recente, foi Maldivas. Inclusive, é assim, maravilhoso. Eu acho que todo mundo tem que ir uma vez na vida para Maldivas. Junta o Todo dinheiro, mundo, amigo. é Todo caro, mundo. junta dinheiro porque é caro, mas eu acho que assim, que se puder ir, vai.
porque é maravilhoso. Mas quando a gente foi também, não foi na melhor época. A gente foi na época de chuvas. Justamente porque estava barato, porque a gente precisava sair daí. Que foi logo depois da pandemia, eu falei, tem que viajar para algum lugar, pelo amor de Deus. Maldivas era um dos poucos que estavam deixando entrar turista. Aí a gente foi. Um dia, no primeiro dia, acho que deu sol. No segundo dia, deu uma tempestade que eu achei que o nosso bangalô ia ter pano. Falei, pronto, eu vou morrer afogado nessa ilha aqui. Vai morrer na Maldivas? Qual o problema? E lá é assim, porque como é ilha, muda muito fácil. O clima muda de uma hora para outra. Tava sol, de repente vem uma nuvem preta e acabou. Mas foi engraçado mesmo na época. Eu falei, nossa, Jesus amado. Agora, qual país que você fala assim, não volto, não indico, não recomendo? Ou não tem? Dos que eu fui, eu até escrevi minha listinha aqui pra eu ver. É, eu gostei de todos que eu fui, eu gostei bastante de todos, assim. O que eu não iria de novo é Nepal. Eu fui no Nepal, que é ali em cima da Índia, né? Bem pertinho, assim, é uma hora de Aham. voo dele. E eu fui pra lá, eu fiquei uns 2, 3 dias. Eu acho que é uma Índia, só que bem pequena. E a única coisa que eu indicaria aí pro Nepal é se você quiser ir pra escalar o Everest. Porque, assim, eu não achei assim, nada demais, sabe? Assim, mas não, tem que ir. Eu não acho que tem que ir. E o Everest é só para profissional, né? Então, Só que o canal é rico, né, Tio? Porque além tem que treinar caramba antes. é, isso mesmo. Coisa que Aqui, quando você chega, por ser brasileira, é um tratamento diferente também? Você se sente acolhida, mais acolhida por ser do Brasil? Você percebe que há uma diferença no tratamento? eu acho que brasileiro é bem recebido em geral no mundo, sim. Eu acho que a gente tem uma boa recepção. Eu lembro no México, quando eu viajei para o México, a gente estava passeando lá e tinha uns estrangeiros na nossa frente, assim, e tinha um cara vendendo umas coisas na rua, assim. E o cara tava falando um preço lá pro pessoal da frente. Sei lá se eles eram europeus ou norte-americanos, não sei. E aí, quando a gente foi passar em frente, o cara perguntou: ah, vocês são da onde? A gente falou: Brasil. Aí o cara: ah, Brasil, vocês são igual a gente. Baixou o preço. Preço pra gente, sabe? Ô, gente, é ótimo. É ótimo. Agora, Eu acho que ele é bem recebido em muitos lugares. uma coisa assim, foi uma experiência que eu vivi, dos poucos países que eu fui, toda vez que eu falava que eu era brasileira, eles falavam de jogadores de futebol. Citavam alguns jogadores. E eu ficava olhando pra cara deles e tipo assim, de que você tá falando? Exceto o Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Sim, que eram assim, eles falaram, foram os dois que eu conhecia. Aí às sim. vezes soltavam um lá que tava na moda no momento e eu Aham, não sei do que tava falando. Então eu percebo que há uma identificação muito forte com o futebol. Você sim. também percebeu? Eu percebo muito forte com o futebol. Com as escolas de samba, né? O carnaval. As pessoas sabem muito do carnaval também. E basicamente isso. Assim, eu acho que Rio. Todo mundo pergunta se é brasileiro. Aham, Eu acho que você é do Rio, no máximo São Paulo. Né? Acho que o Brasil é sim. ali no máximo isso. E eu lembro quando eu cheguei na Índia, porque na Índia, quando eu cheguei lá, não sabiam muito do Brasil ainda. O Brasil era bem pouco conhecido. Então, eles sabiam pouquíssimos. Eles sabiam de futebol, mas não era tão forte. E tinha uma música lá que cantava sobre o Ah, Brasil. se eu te pego. Não, não era essa. Essa tocava. A minha... Eles não, Essa era a que eu ouvi lá. eles não sabiam que essa música era do Brasil, do Michel Teló. Mas tinha uma música que falava do Brasil. E todo mundo Ah, achava que era do Brasil e eu nunca tinha ouvido a música na vida. E quando eu fui ver, não era brasileira também. Que era assim, Brasil, lá, 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 lá. falava nada, né? Só tinha Brasil. E lá, 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 lá. E depois eu fui descobrir que acho que era de uma banda sueca. Nada a ver, tinha nada a ver. Entendi. É. É,
O Michel Teló, quando eu viajei, eu ouvi muito dessa música do Michel Teló e o futebol. Você falou do carnaval, eu não ouvi. Eu acho que eu Ah, estava num outro ambiente. sim, é. Agora, por exemplo, essa polarização política que a gente está vivendo aqui, Aham. você acha que existe isso nos outros países também? As pessoas de lá enxergam que a gente tem aqui corrupção, esses problemas que a gente tem aqui. As pessoas têm conhecimento das mazelas do país? Ah, eu acho que sim. Eu acho que tem muita eu acho que hoje em dia muitos países estão polarizados, muitos mesmo. Inclusive a Índia também é um deles. E eu acho que a maioria das pessoas enxergam o Brasil como uma coisa ruim, como um país não desenvolvido, como um país que não tem prédios, como um país que só tem selva, Mato. que é a Amazônia, que é só uma floresta, e como se a gente fosse índio. Eu acho que a visão deles do Brasil é essa, do lado de fora, sabe? Quando eu fui fazer esse intercâmbio que eu te falei, o meu professor do intercâmbio ele estava vindo para o Brasil. Aham. Aí ele me perguntou se aqui tinha tanto inseto mesmo, igual ele tinha ouvido falar. Olha para você ver, ele estava preocupado com os insetos. Então, assim, é o que é vendido, que é falado, né? Ou Aí seja, acha eu fico imaginando ele se imaginando aprontar com aquela roupa, de que vai mexer numa colmeia. É, como assim? é, é muito louco assim, essa visão que o pessoal tem. Mas é uma questão da mídia também, né? Do que a mídia passa para os outros países, né? Igual a gente As nossas novelas também muito sucesso. fazem muito sucesso em muitos países. E É. igual a gente estava comentando também da Índia, o que a gente vê da Índia aqui também não é necessariamente a realidade lá, né? É. O que tem muito estereótipo, né? Tudo é subjetivo. Sim, Então, é a mesma coisa com a gente também brasileiro. é. Aqui, a gente já tá terminando, a gente já tá indo pro final. Passou super rápido, de tão engraçado, tão leve que Mas foi. muito rápido. Você quer falar alguma coisa? Você quer dar dicas de viagem? Alguma coisa assim inerente ao nosso assunto? Olha, eu acho que assim, eu acho que viajar é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu li uma frase que eu acho que é uma das melhores frases de viagem, que é assim, viajar é a única coisa que você gasta, mas você sai dela mais rico. Porque assim, Verdade. você conhece tanta cultura, você conhece tanta gente, você vê tanta coisa diferente, e viajar abre a mente da gente, sabe? Você tem mais empatia com as pessoas, você entende mais o que está acontecendo no mundo. Então, eu acho que assim, todo mundo tem que viajar, todo mundo não tenha medo, vai de cabeça aberta, coração aberto e se joga, assim. Eu acho que viajar é a coisa melhor do mundo. Mas pesquisa. Isso, Então, faz igual importante. Aqui pesquisa. mais uma pergunta que me surgiu que agora estava escrevendo. Você fez algum esporte radical? Você fez alguma coisa que você falou assim, não faria nunca, mas naquele ambiente, naquele país, você encorajou e fez? Comer Falei, mosquito, inseto, você não comeu. não, Tia, isso aí eu não tive coragem de comer, não. Eu acho bem medrosa para esse trem. Igual, a Nova Zelândia é muito famosa por esportes radicais, né? E eu não cheguei a Sim. fazer lá. Mas é um arrependimento que eu tenho. Hoje em dia eu penso assim, nossa, eu devia ter feito, sabe? Aham. Porque é muito famoso por lá. Mas eu tô pensando se eu já fiz alguma coisa de muito diferente, assim, em algum país. Enquanto você pensa aí, já estão arrumando um programa para você, que você vai ser guia na Índia. Vou Você já mesmo. sabe de quem? Vou Você já seguir sabe de... de tia Jane, claro! Já tá aí, já tá marcada há muito tempo. Tô só esperando ela marcar a viagem dela pra Índia aí, que nós vamos. É... Não, tia, mas assim, que eu me lembro, assim, que eu fiz. Você só É... fez passeios convencionais? Não teve nada de exótico assim, diferente? Eu tô pensando aqui, calma. Andar de tuk-tuk. Andar de tuk-tuk, André. Baita aventura, né? Nossa, tia, pior que é mesmo. Já peguei tuk-tuk com 10 pessoas. Gente, 10 que cabe 3. Voltando de balada da Índia. Pra você entender, na Índia tem balada, tá? Todo mundo acha que não tem, na Índia tem balada, tem bebida,
tem tudo que vocês imaginaram. Tem a mesma coisa daqui. Ué. Não, tia, eu não tô lembrando, não, viu? Agora eu não tô lembrando. Mas, assim, uma coisa que eu fiz muito diferente, que, assim, foi quando eu tava na Europa, que eu visitei Auschwitz, que é o campo de concentração. Foi o maior campo de concentração alemão, né, na Polônia. E foi, assim, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na vida, assim. Não vou falar que foi uma experiência, nossa, que experiência maravilhosa. Foi uma É experiência denso, né? muito tensa. Você carrega uma energia muito pesada aquele lugar. Muito pesado. Mas eu acho que foi uma parte da história, né? Que ninguém pode esquecer. Então, assim, eu acho que é um lugar que é interessante visitar, sabe? Para você ver um outro lado também da história, assim. Sim. Muito bem. Muito obrigada por ter participado conosco, ter Amei dividido. falar mais e mais aqui. Pois é, né? Nosso tempo, assim, corre, passou tão rápido, significa que foi legal, foi gostoso. A gente marca uma parte 2. Isso, boa. Quem sabe quando você estiver num país, aí a gente faz a distância também. Amei, tia. Amei a ideia. Vamos fazer. Ótimo. Aqui, Amei. obrigada por ter vindo, aceitado o convite, dividido conosco suas experiências. Obrigada para quem participou da live, quem assistiu até agora, quem vai assistir depois. E quinta-feira tem mais, tá Obrigada por ter bom? participado, tia. Amei. Que E bom. também vou deixar salvo lá pro pessoal também do meu Instagram para todo mundo assistir. Joia. Obrigada, Andresa. Um Nada, tia. beijo.